Para viver mais, é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Tem gente dizendo que dá para aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente, e ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala. Patos tem um novo conceito em saúde em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedare Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Começou a quinzena do cliente na Central da Construção. Cerâmica Cerbras tipo C Ipanema Bege, R$19,99 à vista. Massa corrida Lux balde 20 kg, R$36,99 à vista. Argamassa Quartzolite AC1 20 kg, R$14,99 à vista. Porcelanato Eliette 60A Siena, R$59,99 à vista. Entrega grátis e estoque mais completo da Paraíba. Central da Construção, tudo em um só lugar. Expofeira Paraíba Agronegócios 2023. Um encontro de produtores de caprinos, ovinos, bovinos e equinos do Brasil. Inovação, tecnologia, tendências do setor e muitas atrações. Cachaças e queijos paraibanos. Espaço Paraíba Agro, Agrofood e Feira de Agroecologia e Flores. Expofeira Paraíba Agronegócios. De 17 a 24 de setembro no Parque de Exposições Henrique Vieira de Melo, em João Pessoa. Entrada gratuita. Realização Governo da Paraíba. Oferecimento Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é o professor Deusimar Dias. Estamos iniciando mais uma edição do programa Fundes Cultural e eu já vou adiantar aqui para você que esse programa aqui, olha, ele foi negociado há muito tempo. É um programa que eu queria fazer há muito tempo e finalmente conseguimos uma agenda com um dos maiores artistas plásticos da história da cidade de Patos. Estamos recebendo aqui o artista plástico Wilson Figueiredo para um bate-papo incrível a partir de agora no programa Fundes Cultural, uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Fica aqui, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento que será debatido a partir de agora. Seja muito bem-vindo ao programa Fundes Cultural de hoje. Então, Wilson Figueiredo, seja muito bem-vindo ao programa Fundes Cultural de hoje. Eu sempre desejei fazer algo, dizer algo, que fosse diretamente para os meus conterrâneos, para a minha cidade querida, Patos. E esse está tendo um bom momento, que eu acredito que vai ser uma realização muito importante para mim.
E é um prazer recebê-lo aqui no programa Fundos Cultural de hoje. Pessoal, estamos aqui direto da biblioteca da Academia Paraibana de Letras, aqui na capital do estado da Paraíba, para fazer essa entrevista exclusiva com o nosso querido artista plástico, Wilson Figueiredo. Para vocês terem uma ideia, Wilson Figueiredo da Silva é nascido na cidade de Patos, Alto Sertão Paraibano, mas é radicado em João Pessoa desde 1973. É filho de Laurentino Pereira da Silva e Severina Figueiredo da Silva. Mudou-se para João Pessoa no ano de 1973. Sua arte consiste no resgate de andanças e vivências pelo sertão paraibano. Wilson trabalhou por mais de 20 anos na então SAELPA, na área de diretoria técnica, ilustrando os desenhos de normas técnicas do projeto monofásico que atendia às zonas rurais. É artista plástico, pintor, escultor e desenhista técnico em edificações. Imortal, ocupando a cadeira número 333, com o título de Chevalier da Academia de Arte Mundial, sediada na França. Então, para vocês terem uma ideia, como conversar com esse orgulho de Patos, uma pessoa querida demais aqui na nossa cidade, e é um prazer poder estar conversando. A minha primeira pergunta, Wilson, é que você fale um pouco sobre a sua trajetória, né? Nasceu na cidade de Patos, mas já está em João Pessoa há algum tempo. Queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória. A minha memória de Patos me traz recordações incríveis. Primeiro porque onde a gente nasce, a gente guarda para si tudo que é importante na época de adolescente, criança. E com essa vivência, eu me lembro demais que era tão importante essa questão da educação que meus pais tentavam passar para mim, que quando eu fui fazer o científico no colégio estadual, já era estadual, a gente tinha, na hora da matrícula, quando dizia científico, já tinha que escolher o curso que pretendia fazer no futuro. Eu tinha medicina e engenharia. E eu, presunçosamente, aí fiz logo a minha de engenharia. Aí, porque só pensava em ser arquiteto, né? E lá vem a coisa rolando e terminei o científico, aí fui para o Roberto Simonsen, que foi outro tesouro para mim, tesouro da educação. E que funcionava onde era o antigo Rio Branco, né? Foi uma beleza, e com isso aqui a coisa foi necessitando de trabalhar e estudar, né? Quando eu resolvi trabalhar, primeiro a coisa o meu primeiro emprego, que eu achava que foi muito importante, o ensinamento foi demais, em todos os sentidos. Trabalhar no escritório de Aderlou Gomes de Brito, um grande, era contadora. Depois surgiu nessa mesma família, com o irmão dele, Nenê, era o Nenê, surgiu uma loja de confecções. E eu permaneci trabalhando, fazia cobrança, fazia aquela coisa. Bom, tudo isso foi um grande ensinamento, né? Daí em diante aí eu senti a necessidade de trabalhar, já era de maior. Fui trabalhar como representante da Brahma na Paraíba, que nós tínhamos na época a filial em Patos, que era de Egerson Gomes, Egerson S.A. Desse Egerson, lá de Egerson, na Brahma, me tornei chefe de estoque e com isso, com a experiência, terminei sendo gerente do depósito de Souza, com 22, 23 anos. Foi quando eu conheci Fátima, que eu chamo de Fatíssima, né? Que a gente, quando veio para cá, começamos a namorar, João Pessoa, aí criamos a nossa família, tem um casal de filhos, é o Diego Nóbrega, que é o mais velho, e Emily Nóbrega Figueiredo. Trabalhei muito, mas eu digo muito, não foi no sentido de me esforçar que eu não pudesse trabalhar com o objetivo de dar o melhor para eles, entendeu? Para a família. Nesse caso, eu faria tudo de novo, porque hoje posso constatar que valeu a pena. Ele é médico, anestesista, e ele é arquiteta, já trabalhando há uns 7, 8 anos. E tudo isso vai se encaixando. Quando eu cheguei aqui, mas aconteceu uma coisa interessante, Deusimar. Quando eu cheguei aqui, eu procuro de emprego,
eu teve o apoio do meu irmão, né, que morava na Torre. E quando eu cheguei aqui, soube que tinha uma construtora, um escritório de construção civil e topografia, que estava precisando de um desenhista. Como estava no DNA a questão de desenho, eu fazia já copiava aquelas capas de revista, o Tex, copiar já com desenho. Para mim já era uma coisa muito boa. Quando eu me apresentei nesse escritório de construção civil, aí para preencher essa vaga de desenhista, o rapaz lá, muito bacana, o proprietário, disse: Wilson, que tipo de desenho você faz? Porque a gente está precisando de um desenhista e tal. Aí ele disse: eu faço, eu costumo brincar fazendo desenho de capa de revista, de gibi, aquele. O Wilson, a gente precisa de desenho técnico, nosso objetivo é fazer planta de casa para o cliente. Aí, puxa vida. Aí eu disse, você me dê uma oportunidade, uma chance que eu não quero ser remunerado. Mas me deu uma chance de ficar por aqui. Ele disse, pronto, a gente conhece seu irmão, você fica por aqui, tem um rapaz aí que vai ficar com a chave, e você vai praticando aí. Quando a gente quer, eu estou citando isso como exemplo para os mais jovens. Porque quando a gente quer, sabe que pode conseguir. Eu trabalhei 15 dias, 20 dias, de dia e de noite rabiscando, desenhando projeto de casa. Com 30 dias, confesso a voz me ser, ó, cada poesia que eu falei. Eu confesso a você que com 30 dias eu tenho minha primeira planta para ser aprovada na prefeitura de João Pessoa. Aí pronto, veio aquela desenrolada, aquela coisa, e eu estava recebendo já o cliente para ele dizer que gostaria de ter na casa dele. Já estava contratado. E já estava contratado. Aí foi quando, já estava 2 anos já, foi quando surgiu a oportunidade, concurso para entrar na antiga Saelpa, né? Aí fiz o concurso lá para desenhista projetista. E fui o segundo lugar dos que se apresentaram. Pronto, aí foi outro caminho lá, já comecei a pensar em casamento, né? Aí aquela coisa, mas já estava com aquela coisa encaminhada, né? Seguro com o termo de sentido de emprego. Faz muito tempo, né, que o senhor saiu de Patos, 1973, mas vai constantemente à cidade. Quais são as principais memórias que o senhor tem da cidade de Patos? É interessante que essa pergunta me vem à tona uma confissão que eu fiz à minha esposa nessa última viagem que eu fiz a Patos. Eu tinha uma bicicleta, que foi uma das primeiras que eu vi lá em Patos, foi do filho de Alírio Leitão. Quando ele se mudou para Fortaleza, aí através do Nivaldo, irmão Roberto, que era meu compadre lá em Patos, aí ele facilitou a minha compra para Alírio Leitão, dessa bicicleta que era de marcha, era 3, 4 marchas, não sei. Aí eu dizendo para minha esposa, Fátima, eu chamo de Fatíssima, eu falando para ela, olha, a gente foi fazer uma visita à Cruz da Menina, né? O espaço lá belíssimo que ficou agora, principalmente depois da restauração. Aí eu confessei para ela, olha, eu vinha de bicicleta à tardinha, tomar uma cervejinha que tinha uma casinha lá, que o cara tinha uma geladeira a querosene. Aí, esse tipo de coisa, eu senti voltar no túnel do tempo, no passado, me lembrando dessa aventura. Aí a coisa boa de Patos, pronto, uma maravilha, quando eu passei agora nesse feriadão, do 7 de setembro, eu fui para Patos, levei a esposa, e meu amigo, eu fiquei no setor ali, em frente à catedral, tem um hotel que é onde a gente tinha como apoio. Durante o dia estava com a família, ia num canto, ia no outro, e à noite a gente voltava para esse ninho lá. Eu tinha um momento de tanta emoção, porque foi no período que começou a montar os parques da festa da Nossa Senhora da Guia. Aquilo para mim, olha, gente, aquilo foi uma felicidade maior, porque eu testemunhei como era bom para a criança, que ia acompanhado ou não já, se fosse um pouco maior, para vivenciar tudo aquilo. E eu, depois de tanto tempo, eu presenciar os caras no parafuso, apertando ali, apertando acolá, e já querendo funcionar alguma coisa como teste.
lamentei não poder ficar para a festa, porque tinha outros compromissos aqui em João Pessoa. Mas o que eu vivenciei lá, não tem coisa que apague que é a vivência que a gente tem nas memórias quando a gente tem a oportunidade de vivenciar tudo isso, né? É o calor humano, é a festa, são os amigos. Inclusive, nessa última visita, repercutiu muito, né, a sua visita à garagem cultural do Damião Lucena, ao ponto da história do nosso querido Romildo, né? Olha, parece até que eles estavam sabendo do tempo que eu deixei de visitar a cidade. Não foi tanto assim, mas basta 1 ano ou 2 anos, a gente já sente que foi um tempo grande. Aí quando eu cheguei na garagem cultural do nosso amigo Damião Lucena, eu fiquei encantado com como ele conseguiu adicionar tanta história, isso através de imagens, de fotografias, que é importante demais. Sou muito grato ao Damião Lucena, porque através dele eu consegui ser introduzido no livro da história de Patos, como artista plástico. Fui ao lançamento, tudo foi festa. Quando menos esperar, achar que já tinha as emoções, já estava baixando o nível assim, foi quando eu fui fazer a visita ao grande amigo Romildo, né? que é o ponto cultural. Meu amigo, aí como eu tinha mais aproximação do Romildo, porque ele foi colega do tiro de guerra, junto comigo lá, aí tinha mais o que conversar nesse período de 18, 19 anos, conversando bastante. Ele, incrivelmente, como historiador e escritor que ele é, a mesma coisa, tanta informação, tanta coisa boa. Eu sei que eu recomendo, chegando aqui, como eu cheguei em João Pessoa, quando se fala de Patos, eu digo para os amigos que se interessem em ouvir, não deixe de chegar em Patos, até para os parentes mesmo, que vai a Patos e vai visitar os parentes, os amigos, e esquece de ver uma coisa cultural, como é a garagem cultural e o ponto de cultura dos dois ilustríssimos conterrâneos, o Damião Lucena e o Romildo. E escrevem muito, né? Eles escrevem muito, publicam muito. É isso. Inclusive, eu conheci o seu trabalho através de Romildo, agradeço muito a Romildo, e ele me fazia inveja. Toda vez que eu ia lá no Ponto da História, ele fazia inveja, ele olhava e dizia assim, só quem tem uma obra de Wilson aqui sou eu, viu? E me mostrava a obra dele lá na parede. Sim, sim. Ano passado eu tive a oportunidade de visitar o ateliê do senhor, né, na sua residência. Sim. E eu tenho também, viu, Romildo? Agora eu tenho também uma obra de Wilson Figueiredo lá em casa, viu? Não vai fazer inveja mais não. Isso é muito Durante bom. muito tempo, Romildo foi a única pessoa que tinha uma obra lá sua, e ele fazia questão de dizer isso. Mas é muito bom, né, receber esse carinho, depois de tanto tempo aqui na capital, e voltar e receber todo esse carinho. Foi com certeza um carinho muito, muito honroso para mim, porque são pessoas que eu admiro muito, né? E com isso, com a maneira como eles vivenciam na cidade, socialmente, através do que escreve, através da imprensa, o jornalismo, aí é que eu chego a muitos outros conterrâneos, né? E tenho um bom prazer também, através do conhecimento, tem o Toninho Pereira lá da Funes, e tem agora você, desde o ano passado, que eu tive essa honra de poder dizer, Desbai é meu amigo, né, rapaz? E aperreando sempre, né? Olha, já faz quase 2 anos que eu venho aperreando o Wilson, e eu só vou estou dizendo inclusive publicamente aqui, que eu só deixo de aperrear o Wilson quando eu ver uma obra dele em Patos, viu? Compromisso assumido. Foi uma das primeiras coisas, quando eu cheguei na Funes, Toninho, né, que é essa grande referência da Fundação Hernando Sátiro, falava muito isso, né? E a gente conversava muito sobre isso. Então, olha, Toninho, eu, Milena, a gente só vai sossegar quando tiver uma obra de Wilson Figueiredo em Patos, para que todo mundo possa contemplar essa obra, viu? E tá pertinho, tem novidade por aí, depois a gente conversa, mas já estamos com uma ideia, e vai ser uma ideia que, quando for colocada em prática, certamente vai emocionar todo mundo, né? Wilson, você é um multiartista, né? Assim, você tem
você não produz só as esculturas, né? Você também tem outras produções na área cultural. Mas como é que foi a sua entrada no mundo das artes? Eu sei que você falou agora há pouco do desenho técnico, né? Da vontade de fazer arquitetura, do desenho técnico, mas como é que foi a sua entrada assim, no mundo das artes? Olha, quando a gente vem do interior, porque eu vinha poucas vezes aqui, à capital, né? Eu vinha mais quando era criança, porque acompanhava minha mãe, que meus avós aqui moravam aqui na Torre. Aí quando criança eu acompanhava minha mãe. Mas depois de adulto, a gente começa a se envolver mais com a coisa de estudo. Quando eu cheguei aqui, que eu fiquei impressionado, foi com uma obra de Jackson Ribeiro, que ficava ali entre o Liceu Paraibano e a primeira Igreja Batista. É uma peça feita com um ferro, tipo de sucata, mas ele procurava uma coisa mais que não fosse tão sucata, né? Mas era sempre assim, ele recolhia o material e desenvolveu essa obra que é muito polêmica, sempre foi, que é a obra O Porteiro do Inferno, né? Ficava ali até que de tanto essa polêmica ter umas certas proporções maiores, foi retirado porque ele ficava entre o liceu e a igreja, aí fizeram com que ele saísse de lá. Passou um tempo essa obra, passou um tempo ainda recolhida no espaço cultural. Depois, aí, quando foi feita a avenida que passa ali de frente à Universidade Federal, aí levaram para lá, para um dos giradouros. Veja só, esse foi a primeira contato que eu tive com esculturas. E me influenciou muito essa questão do aproveitamento do metal, do ferro velho. E pode ser sucata ou mesmo o ferro que está lá para ser derretido ou prejudicar a natureza. Mas o meu carro-chefe, quando eu me aposentei, que cheguei para minha esposa e os 2 filhos, aí a gente fez até um jantar aí na praia, né, à noite, aí eu usei até pelo plural, disse, nós estamos aposentados. Vocês estão seguindo aí o que vocês querem, já fazendo, estudando, já no sentido de que eu já tinha feito vestibular, já sabia o curso que queria fazer. Bom, a partir daqui agora, eu vou me envolver com a arte até morrer. Aí é claro que eles vivenciavam aquela coisa e aceitaram, né? É tanto que minha esposa foi e ainda é uma das maiores incentivadoras. E com isso eu frequentei uns 3 meses, 4 meses, era uma escola de Marlene Almeida, que funcionava ali, onde hoje é o Museu do Artesanato Paraibano, que é ali ao lado na Praça da Independência, fica ao lado do Pio X, Colégio Pio X. E lá eu ainda frequentei 3 ou 4 meses, para pintar, para adquirir uma certa técnica na pintura, mas quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, disse, nossa senhora, quantos gênios tem aqui na Paraíba, João Pessoa, Patos, né? Me lembrei logo do Periguinho, Flanésio, Flanésio, onde é que eu chegar, já depois de aposentar? Foi quando eu fiquei quieto e procurei uma técnica do arame, que era o desenho que eu faço em arame, né? Eu crio o desenho e o arame vou copiando. Quando ia colocar na parede, Desimar, aí vi que formava uma sombra, era noite, aí estão. Não é por aí, eu tenho que criar um suporte de cor para esse arame ficar sobre essa pintura. Deu certo, porque tanto que deu certo, por isso que esse desenho do arame, quando foi essa técnica, eu desenvolvi no final de 2005. Em maio de 2006, Cida Lobo era subsecretária de Educação Cultural aqui da Paraíba. E através da minha sobrinha, que era amiga dela, ele disse, Luiz, vamos levar esse seu material, eu com medo do público, né? Vamos levar esse seu material do arame para uma avaliação. Meu amigo, quando Cida olhou o trabalho, vamos marcar uma exposição aqui, que foi no Casarão dos Azulejos. Nós passamos em frente. Sim. Aí ela disse, chamou a secretária, agenda aí uma exposição de Wilson agora em maio desse mês, 2006. Foi a minha primeira exposição, foi Vivificantes, tinha tudo a ver com o nosso sertão, né, as imagens resgatando. Até que teve um professor, José Newton,
da Universidade Federal, que esteve sempre presente através do meu trabalho. O Romildo estava presente nesse dia, dessa noite, que muito me honrou, nessa primeira exposição. E pronto. Daí, Deismar, foi uma coisa puxando uma atrás da outra. Com 3 meses já estava fazendo exposição no Sesc aqui, do centro da cidade. E foi evoluindo. Passei por Brasília, Rio de Janeiro, no Centro Cultural do Correio. E foi até uma coletiva patrocinada, não era patrocínio, ela era curadora, Dona Lili Marinho, né? A finada Lili Marinho. E ela conseguiu levar a gente para Brasília, ter vários artistas daqui. E daí, meu amigo, aí foi crescendo essa questão do arame, e foi saindo para fora do país, e foi... Aí quando chegou o arame eu já podia apresentar e mais seguro, né? Quando foi em 2009, surgiu um edital público da Prefeitura Municipal para homenagear o que eu falei já, o Jacques Ribeiro, da escultura que eu falei, que eu fiquei admirado quando cheguei aqui. E podia escrever até 2 obras. E 6 seriam escolhidas. Se inscrever de 64 obras com 32 artistas, com 2 para cada um. E teria o prêmio, e a localização a ser instalada dependia de um sorteio, né? Eram 6 escolhidas. E haveria o sorteio para as 6 logrador público, né? E essa mesma comissão, que era pessoa de toda a idade, muito bacana, era um Flávio Tavares, era aquele Solha, que era o presidente da comitiva, da comissão, quer dizer. E era gente assim, aí, tanto que não podia ter o nome do artista no envelope. A gente tinha um envelope com o projeto, né, a fotografia da maquete, se fosse o caso, naquele envelope. E um outro com os dados do artista, né, o segundo envelope. E a identificação era feita pelo um pseudônimo. Eu sempre na arte já estava um pouco atrevido, aí o meu pseudônimo era o marido de Frida Kahlo, Diego Rivera. Aí ficava imagine se Solha, que é o presidente da comissão, disse: traga o envelope Diego Rivera aí, isso para mim, eu ficava num sonho. E de repente recebi o telefonema que houve já a conclusão da seleção, e o meu trabalho tinha sido aprovado, um dos que tinha sido aprovado. E fiquei muito feliz porque Cavaleiro Alado está em frente à Universidade Federal, e dizia no edital que o artista podia viajar no seu imaginário, contanto que quando voltasse com essa viagem para a obra de arte, tinha que ser uma identificação com a nossa cultura. Aí eu fui lá nos Templários, século XVI, que andava em dupla, né? Aí criei uma asa assim, você vai ver lá. Né? Aí, para poder dar condição, vim voando atrás desse século. Quando eu parei aqui, em João Pessoa, no local que ela se encontra, foi num cavalinho, chama burrinha, que é do nosso folclore, boi de rei, né? Cavalo marinho, né? Pronto, com esses argumentos e a fotografia, e era escrito, aí a comissão julgou como fosse um dos classificados. Veio outro detalhe super importante, que eu considerei o segundo, fiquei maravilhado, porque a pessoa, o autor, o escultor de referência, que eu falei que quando eu cheguei aqui me deparei com isso, que ele ficava numa das rotatórias em frente à universidade, na avenida. Quando houve o sorteio, o Wilson, já podia dizer, o Wilson Figueiredo, por sorteio ficou numa das rotatórias de frente à universidade, na mesma avenida do homenageado. Isso realmente foi mais do que o valor em prêmio para mim. Bacana, né? E assim, rapaz, a gente, a partir do Cavaleiro Alado, aí pronto, foi partindo. Nós temos, é muito importante que Patos saiba disso, minha terra querida, que nós temos uma lei municipal aqui em João Pessoa,
tem em Recife também, parece que Campina Grande já está adotando, uma lei municipal que obriga toda a construção a partir de 1.000 metros quadrados, como está surgindo arranha-céus lá em Patos, aí dessa viagem fiquei pensando, por que não essa lei? Porque dá a oportunidade ao artista local, dá a oportunidade da cidade se tornar uma galeria a céu aberto, é o que está acontecendo aqui em João Pessoa. Então, com essa lei, eu me inscrevi, né, porque o artista tem que se inscrever e é da terra. Aí me inscrevi com vários outros e a gente desenvolve aquele trabalho dentro da lei, as dimensões, tem todas as regras. E ele vem volta para a prefeitura, isso de acordo com a procura do proprietário da construção, né, do edifício. E a gente, baseado em reuniões, ou ele tem a chance de escolher o que já esteja pronto. No meu caso, nunca tive essa oportunidade, porque eu prefiro ter a reunião antes com o proprietário, com o arquiteto. E, por exemplo, tem uma construtora aqui, João Pessoa, famosíssima, que eu já fiz várias obras para ela. Aí, quando aconteceu essa reunião com o arquiteto, com os diretores da empresa, da construtora, e ele disse, olha, a gente quer uma obra de arte que identifique, justifique o nome do condomínio. Aí, quando eu saí dessa reunião, essa cidade italiana dá vida aos personagens de William Shakespeare, que é Romeu e Julieta. Eu não podia sair nada diferente. Foi quando eu levei essa obra para lá, meu amigo. Foi uma realização tão grande para mim, porque a construtora contratou atores para fazer uma performance na dança lá, porque ela é um clássico, ela se jogando num passo de balé, se jogando para Romeu, que está esperando ela assim de joelho. Então agradou muita gente. Tem ideia de quantas obras você já produziu? Sim. Uma que vai ser instalada nesses dias, que eu não posso, infelizmente, não posso dizer agora, porque que o pessoal lá quer fazer uma surpresa e Patos vai ser uma das primeiras a saber, porque eu vou de imediato, na hora de encerrar o pano lá, eu vou mandar para vocês a imagem lá dela. Viu? Mas com essa aqui já chega a 88. Né? 88 esculturas, seja ela tridimensional, que é na base, né? Que é a maioria, e tem algumas que nessa lei ela permite que seja mural, contanto que seja em cerâmica, ou que seja a bidimensional, que ela é direto na parede. Né? Levando em consideração que o senhor começou ali em 2006, não é? A primeira exposição, então 88 obras dá um catálogo fenomenal. Foi inclusive nesse livro que você está expondo aí, a capa, ele tem, você vai ver isso, vai ter várias esculturas que o SESC da época pegou aí e me fez essa grande céu arame, né? Aí, meu caríssimo amigo... Verona. Oh, rapaz, que bacana. Ainda bem que você me salvou. O edifício Verona, Verona é a cidade italiana que dá vida aos personagens. Inclusive, na pesquisa que eu fiz, você vê que a cidade é aquelas ruas estreitinhas, antigas, da Idade Média, e tem os casarões com aqueles balcões que permitem que o turista chega ao balcão e fica imitando o Romeu e Julieta, ele fica embaixo, aquela coisa bacana, né? Isso foi muito legal. E agora tem uma que me chama muita atenção. É claro que fica difícil para o pai dizer para o filho, eu gosto mais daquela, mas não é que eu gosto mais, é porque a valorização, a honra que me foi dada para fazer alguma coisa que representasse um homem que eu admirei em vida e continuo admirando, o Ariano Suassuna. Quando foi criado o anexo do Tribunal de Contas, ali no bairro de Jaguaribe, aí foi criado também o Centro Cultural Ariano Suassuna. Foi quando houve o convite, parece de mais de um artista, e eu consegui ter mais uma vitória
que foi a Cauã. A Cauã pelo que eu pesquisei, foi justamente uma poesia escrita por Ariano Suassuna, que parece que fala a respeito da passagem do pai dele, uma coisa assim. Usa até gibão do vaqueiro. Uma poesia muito bacana, muito linda. Aí, baseado no Acauã, do título da poesia dele, também na fazenda que ele foi criado, aí eu criei um pássaro Acauã de 5 metros, que inclusive aí quando eu descrevi lá, falei que Acauã é um pássaro rapina, muito conhecido do Nordeste, uma árvore nossa, nordestina, que, por incrível que pareça, existe uma coisa que o agricultor não gosta tanto, que é porque diz que o cantar dela é um cantar triste, um cantar melancólico, e não é bom para quem está plantando, às vezes até no próprio terra seca ainda, com esperança que vai chover. Aí dizem que quando o agricultor está plantando, que ela começa a cantar, tem até uma música de Luiz Gonzaga, tem um trecho que diz assim: "Te cala, Cauã, que é para a chuva voltar cedo". Tem um trechozinho assim. E eu achei aquilo que eu me realizei muito, quando disseram, está aprovado. Puxa vida, estou fazendo um trabalho que vai me lembrar sempre a honra que eu tenho de representar o grande Ariano Suassuna. Então ela tem 5 metros de altura, pesou 2 toneladas e um pouquinho de quilos mais. Então isso me leva Porque de outra vez um colega seu, jornalista, escritor também, ele me perguntou numa entrevista: Wilson, o que é que você sente quando passa por uma das suas obras na rua? Disse, bom, eu acho uma coisa honrosa, eu envido passar, às vezes dirigindo, e olho de lado, vejo um trabalho meu, eu me sinto muito feliz, porque não podia ser diferente. Eu envido olhar uma obra que está ali na rua, que eu passo por ela. Agora, quem vai responder isso melhor para você é a minha geração, minhas netinhas que estão por aí. Quando elas crescer, vai dizer para o coleguinha dela, ou a coleguinha, dizer, olha, foi meu avô que fez. Aí vai ter um sentimento maior ainda, acredito. Você está acompanhando o programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, recebendo hoje o nosso querido artista plástico, Wilson Figueiredo, para esse bate-papo fantástico. Como é bom escutar um patoense, né, que ganhou o mundo, pessoal, a partir da sua arte, a partir das suas obras. Wilson, prêmio de Artista Revelação no primeiro Salão Hortêncio Ribeiro, Gráfica Santa Marta. Sim. Menção honrosa, Salão Pequenos Formatos do Sesc. Concurso Jackson Ribeiro de Arte Pública com a escultura Cavaleiro Alado. Artista homenageado na 2ª Bienal de Pequenos Formatos, Sesc João Pessoa. Obras catalogadas pelo Museu Brasileiro da Escultura. Artista homenageado também em projetos do IFPB, mais recentemente. Sim. Nós sabemos que muitos artistas eles não têm a oportunidade de ter o seu trabalho reconhecido em vida, né? E você vem tendo esse reconhecimento, vem recebendo, né, todo esse carinho do público, pessoas que fazem fotografias nas obras e mandam para você, né, pessoas que param, né, às vezes até deixam o carro em outro lugar e volta, né, e faz a foto e manda e posta. Qual é a sensação assim, desse reconhecimento, né? Recebendo convites para exposições, recebendo encomendas ainda de obras. Você, quando começou lá em 2006, você começou só por um hobby ou você realmente esperava que esse reconhecimento viria? Olha, boa pergunta isso aí, porque, na verdade, quando eu falei inicialmente que quando eu me deparei com grandes gênios aqui, não era que eu queria me igualar a uma pessoa desse nível, mas eu queria que não passar, com toda a timidez na época que eu tinha, não passar por vergonha e apresentar ao público. Então eu estava sempre procurando uma coisa que eu pudesse me elevar no sentido de ser humano, né? Ser patoense, não fazer vergonha nos meus conterrâneos.
Mas, na verdade, eu não sabia que ia chegar onde eu estou agora falando para os patrões através de vocês aqui. Então, eu não tinha a mínima ideia do que seria essa opção que eu fiz. Mas a gente, aquela história, me pergunta assim, eu sou magrinho, raquítico, aparentemente fraco, né? E às vezes eu olho para o espelho e digo para ele, você está mentindo, eu não sou isso aqui, não. Eu sou jovem e tudo que eu faço é com muito amor, muito carinho. Então daí onde vem toda a minha energia, né? Apesar da idade, continuar trabalhando, aprimorando, né? Porque a arte é assim, a gente nunca está pronto, tem que estar sempre aprimorando, fazendo melhor. E a pretensão, eu já citei aqui o professor da universidade, José Newton, quando ele profetizou, veja que interessante, ele profetizou na minha primeira exposição do Arame, disse, Wilson, olha, seu trabalho aqui, por esse resgate que você faz da sua região, os costumes, com esse resgate que você faz, você vai, em pouco tempo, você vai passar as nossas fronteiras do Estado, quiçá do nosso país. E realmente eu chamo a profecia, porque em pouco tempo, aí meu trabalho saiu para a Espanha, uma exposição que eu fiz na Orla de Cabo Branco, de vários artistas, foi uma coletiva, de lá saiu para a Bélgica. Aí eu pensei, procurei até o Zé Nilton. Zé Nilton, sua profecia se concretizou, meu amigo. Aí então, não é com isso eu quero dizer, me engrandeci. Minha obra, sim, porque eu estou sempre trabalhando para fazer o melhor, né? Trabalhar de dia e de noite, agora só que é uma coisa prazerosa. Não há o cansaço como era trabalhar vinculado a uma empresa. Agora é diferente, se eu trabalhar de dia ou de noite, é uma coisa porque eu quero concluir aquilo aí. Porque enquanto eu estou quero concluir aquilo aí, a cabeça já vem outra coisa aflorando, no sentido de querer criar mais. Então, são essas coisas assim, muito, muito interessantes. Quando eu cheguei na área de 2009 em esculturas, nossa senhora, foi uma realização muito grande, porque o arame era uma coisa reclusa, só para ambientes, né? E as esculturas em ferro e parafuso, em chapa de ferro, é uma coisa que seriam para todos, para o público em geral. E aquilo ali, como eu já falei para você, que aquele nos engrandece no bom sentido, entendeu? Sim. É muito bom e eu tenho o maior prazer. Uma coisa que eu tenho dentro de mim, é questão espiritual, é quando conheço alguém que me apresenta, ou casualmente eu o conheço através dessas exposições, nos vernissagens, e sinto que a pessoa, esse artista ainda não é conhecido, e eu sinto que ele quer ter oportunidade, aí sim, é um lado meu fazer tudo para que a pessoa, eu estou apresentando a todo mundo, isso é muito bom, eu sinto isso muito com o maior prazer do mundo. Wilson, algumas de suas peças, algumas de suas obras pesam mais de 1 tonelada, né? Como é o processo de produção dessas peças? Realmente, voltando àquela questão de dizer assim, como é que ele pode com uma chapa de ferro? Olha, a gente tem que pensar como trabalhar aquele peso, aquele negócio, né? É tanto que para isso existem os meios de máquinas, o macaco hidráulico, aquele que levanta motor de carro, aquilo ali eu tenho lá em casa, tem no meu ateliê, e aquilo foi de uma utilidade espetacular. A gente trabalha nesse sentido de erguer já a peça para furar aquela coisa, soldar se for o caso. Mas acontece a criação, o desenrolar. Por exemplo, quando eu tenho a reunião que eu falei da questão do Cavaleiro Alado, do Cauã, de Ariano Suassuna, aquele ali a mente já vai dizendo o que é que eu vou desenhar. Então, se eu primeiro faço, é importante aí, quem quiser acompanhar para poder começar uma vida de artista assim, com o desenho se cria a maquete.
Eu tive a facilidade de trabalhar muito bem essa maquete porque eu trabalhei muito como desenhista técnico. Essa questão de escala, usando o escalímetro, né, isso facilitou muito meu trabalho artístico. Tendo o projeto, o desenho, eu concretizo aquele desenho através da maquete, a miniatura. Aquele sim que eu levo para o cliente, porque fica fácil de manipular, tridimensional, e por mais que não entenda de desenho ou outra coisa assim, mas ele vai ver a coisa concretizada, a coisa, né, tem um objetivo ali concreto para ele analisar, virar tridimensionalmente como ele quer. Eu levo a maquete. Quando o cliente diz está aprovado, isso tudo em função da reunião que eu tive anteriormente, do que queria, o que ia fazer. Quando aprovado, eu volto para casa. Eu tenho, geralmente, para mim mesmo, eu tenho 30 dias para executar, eu faço isso através de contrato, para executar aquela obra e instalar no local, combinado. Aí, mas para da maquete, para chegar àquele tamanho de 5 metros, como é o Cadeia Cauã, eu faço um desenho, vou emendando papel, eu faço o desenho dele real, onde for, no chão, numa mesa grande, aí faço o tamanho dele real, o desenho real, e recorto todas aquelas partes e faço os moldes. Aí levo. Hoje eu tenho uma parceria com a Mini Siderúrgica, que me ajuda muito, porque ele é muito mais prático. Porque antes, no início, era um rapaz que eu contratava para ele cortar com a esmerilhadeira, né? E era sujeito a acidente, aquele outro dia. Eu ficava muito preocupado. Aí depois de certo tempo, aí eu encontrei essa parceria que eu faço os moldes, desenho na chapa, e o funcionário, um operário, vem com o maçarico, a plasma, e faz o corte com maior facilidade. E tudo isso é o andamento da coisa. Depois, aquele mesmo molde, civil para cortar, eu volto a formar, emendando, né, para fazer a furação de onde vai pegar cada parafuso. Esse momento ali é importante porque tem que ser com muita precisão. Quando marcado o furo, muitas vezes eu mesmo faço, porque aquelas furadeiras de bancada tem essa facilidade, né? Aí, às vezes eu furo, ou então contrato também o rapaz lá. Aí faz a furação indicada, já nessa altura já está marcado. Quanto à furação, veja que não é tão fácil, porque é só questão de paciência. Aí a gente, quando está furado, tá. Então vamos montar uns parafusos, vai erguendo com a que eu falei, o macaco hidráulico, a coisa assim, ou a ajuda de um outro colega, trabalhador, um operário. Aí a gente vai montando, quando está toda pronta, está montado, não deu nada errado, deu não. Desmonta todinho. Vamos agora para a pintura, o primer. Não pode ser parafusado, porque senão entra uma chapa e outra ia ficar sem ser pintada, né? Então por isso que tem que desmontar. O primer com antiferrugem, o epóxi industrial. Depois de tudo isso, que ela está toda pintada com os primer, aquele negócio todinho, antiferrugem, a gente pinta peça por peça, daqui é definitiva, que é a tinta automotiva, e monta. Quando está todo montado, dá um banho geral, só chamar o guincho, o guindaste lá e levar para o local. Tem algum tipo de, depois dela instalada no local, né, tem algum tipo de manutenção, ou do jeito que está lá, fica, resiste ao tempo? Infelizmente, eu dou as instruções, porque aqui em João Pessoa nós temos uma maresia terrível para essa questão do metal, do ferro principalmente. Então eu dou as instruções que vai justamente nesse meu contrato, que tem que ter manutenção, né? Com o tempo a maresia vai se desgastando, e onde tem solda, o parafuso não é tanto, mas onde tem solda, que é na base, ele aparece, com o tempo aparece a corrosão. Para isso é necessário que haja uma manutenção. Quando não acontece, com a maioria dos meus clientes, não faz essa manutenção. E muitas delas eu já fiz assim, sou chamado para fazer, porque é do meu interesse que minha obra dê continuidade, né?
Aí, muitas vezes, eu sou convidado a fazer esse tipo de restauração e pode ser até no mesmo local. Não precisa de tirar e levar no guindaste. Coisa simples. É lixar, voltar com aquela tinta que foi usada anti-ferrugem e depois daquilo ali vem a manutenção, a nova pintura e assim. Mas, infelizmente, o próprio poder público é o que é mais negligente com isso aí, infelizmente. Porque eu tenho obras aí que eu mesmo já passei um certo tempo peregrinando para ver se conseguia uma autorização para que eu pudesse eu mesmo fazer a restauração. Por conta própria. Por conta própria, porque essa autorização era necessária para estar no bolso, porque enquanto eu estivesse lá trabalhando, aí podia sim chegar alguém, passar e denunciar, olha, tem um cara lá, está mexendo na escultura que é pública, né? Não me pertence mais. Aí, mas é assim, quando eu já tive oportunidade de fazer restauração de obras assim. Às vezes eu vou até o cliente, rapaz, faça aí esse negócio aí. Aí é só, olha, eu dou a relação de todo o material, você contrata pode ser qualquer pintor que trabalhe nesse sentido assim, metal, que aí com esse eu estou pronto, meu celular, meu telefone está esse aqui, meu contato. Qualquer dúvida você pode me chamar que eu venho a qualquer hora para orientar. Então é assim, a gente tem esse lado sofrido, porque a gente vê a alma da gente nesse sentido também. Pois é, Wilson, os adultos ficam encantados, né, com a sua obra, mas eu venho percebendo muito que chama muita atenção das crianças também, né? Então é um público que é apaixonado pelas suas obras. Isso é muito bom, é energizante até, né, na minha idade. Quando eu vejo as crianças, às vezes me surpreende, assim, crianças pouca idade fazendo já até comentário, isso aqui é assim, não sei o quê. Eu acho que isso aí se deve à questão do trabalho do reciclado, do ferro reutilizado, né? Que às vezes a pessoa até chega, quando está quase pronta, aí uma pessoa diz, mas pai, eu passei nesse instante, tem essa peça aqui, não sabia nem, e de repente surge uma arte dessa, não sei o que. Aí, como o meu trabalho é mais voltado, esse do reciclado é mais voltado para uma ficção, né? Não tem um parâmetro para dizer assim, isso é uma anatomia humana ou animal. Às vezes pode ser até que seja parecido, porque tem um braço, uma perna, mas eu prefiro fazer aquele quando eu chamo ficção, parecer com aquela questão do desenho animado, dos filmes de ficção científica, né? Tem aqueles robotizados, aquela coisa, tudo robô. Aí as crianças se identificam mais, eu acho que acredito que se identificam mais por isso aqui. Chega até uns até que lembra de um desenho, isso aqui foi um desenho tal, não sei o que, tal. Um filme que teve a oportunidade de ver, né? Aí tem um interessante que tem um trabalho de 2,20 metros, uma coisa assim, só de reciclado, e ele deu um movimento assim, a parte superior, os membros superiores, né? Que ele roda para um lado e para o outro. E tem dois canos de moto atrás, descendo daqui do ombro dele até embaixo. Aí eu falando assim para receber uma turma de arte visual da Universidade Federal, e eu falando que era o anjo cibernético, né? Chamei de anjo cibernético. Aí quando eu terminei de falar, um dos alunos disse, Wilson, se ele é anjo porque ele não tem asa. Meu amigo, você acabei de dizer que é cibernético, que é robotizado, não tem mais. Ele tem essas duas turbinas atrás aqui para ele se locomover. São as asas modernas. São as asas modernas. Wilson, você está atualmente com exposição aqui em João Pessoa, a exposição Ateliê Mágico, lá no Centro Cultural São Francisco, não é? Sim. Então eu queria que você fizesse um convite, né, para todos os patoenses, os sertanejos que estão aqui na capital da Paraíba, para conhecer um pouco, né, das suas obras aqui no Centro Cultural São Francisco. Que bom que você está me dando essa chance. Olha, é uma festa, quando de repente, porque na entrada tem um banner que fala, tem uma biografia resumida lá, e fala, o Wilson Figueiredo de Patos, tá, do jeito que você falou na abertura aí. E quando as pessoas se identificam, ou o guia, diz o artista que está aí, é de Patos. Quando eu tive várias oportunidades, aí vem é uma festa, quando a gente se encontra lá e aquela coisa,
a gente... Porque não é normal, eu digo assim, normal no sentido da ausência do criador, do artista nessas exposições. Não sei porquê, mas eu não quero ser diferente. Eu quero ter o prazer sempre de estar presente, entendeu? E para discutir, não que eu vá ter que dizer assim, olha, você vai ver isso aqui, porque a arte muitas vezes a pessoa faz sua própria interpretação. Mas como eu estou presente, o artista, aí a gente começa a falar, isso aqui representa tal, tal. E com essa conversa, essa interação, assim, aí eu já encontrei vários conterrâneos aqui no São Francisco, e é uma verdadeira festa, a gente faz fotografia para lá, Pois é interessante que o Ateliê Mágico de Wilson Figueiredo, foi assim que a curadoria, quando teve uma visita técnica lá no meu ateliê residência, que eu já tive a honra de receber você lá. Então ele olhava para um vão da casa, via uma arte de tal forma, via outra, aí por isso que ele determinou esse Ateliê Mágico de Wilson Figueiredo. E nós que pegou porque meu amigo estava previsto, houve a abertura no dia 18 de maio, ao 22 de junho, que antecedia o São João. E o padre Marcondes, diretor, que é do Centro Cultural, ele tem uma formação muito bacana aqui, que tem de arquitetura, para ver de arquitetura, e das artes em geral, né? Não só a escultura, a pintura, ele tem uma noção bacana de arte visual. E pois não é que foi passando para julho, foi passando para agosto, cada festa da cidade, que é o aniversário, e nós estamos aqui agora já em setembro, né? E agora como vai surgir, como vai acontecer pelos católicos o dia que é comemorado o dia de São Francisco, dia 4 de outubro, aí já foi determinado que a gente vai sair depois dessa data, para ter a oportunidade desse momento a gente ter um tipo de evento, né, aquela coisa. E, então eu sou muito agradecido ao Centro Cultural São Francisco, com todos que através do Padre Marcondes, eu agradeço através dele, mas ao lado para auxiliar, tem tanta gente boa, tantos funcionários, os guias que você, meu conterrâneo, chega lá, você entra no museu, eu estou citando minha exposição, mas é uma coisa milenar, que você tem muita coisa, se for possível, passar uma, duas, um dia, para você ver tanta coisa boa que se encontra ali, desde a construção, o motivo por que aquilo foi construído daquele jeito. Então tem os guias para lhe guiar nesse sentido. Então se você estiver aqui, em João Pessoa, reserve um horáriozinho para entrar nesse centro cultural, que você vai sair realizado. Pois é, por aí, eu pelo menos tenho um prazer muito grande, é uma sensação legal de você quando penetra num prédio que sabe que ali funcionou tanta coisa secularmente, é muito bom. Bacana. Pessoal, estamos encerrando o programa Funes Cultural de hoje. Eu quero deixar o microfone aberto para você, Wilson Figueiredo, fazer suas considerações finais, mas já adianto que foi um prazer receber você aqui hoje, né? Estamos aqui na Academia Paraibana de Letras, nessa biblioteca maravilhosa, recebendo esse grande artista plástico, e é um prazer, depois de 3 anos de programa, poder entrevistar você, né, e conhecer mais de perto um pouco da sua arte, da sua história. Wilson Figueiredo, muito obrigado. Fique à vontade para as suas considerações finais. Olha, foi necessário ser de 3 anos e foi necessário 74 anos para eu vivenciar um momento como esse. Quer dizer, a arte só depois da aposentadoria, mas eu digo assim, em vida, a minha vida foi necessário que eu vivesse 74 anos para ter todo esse momento encantador, que é através de você, que faz tão bem, né, com os seus colegas por trás das câmeras, como diz, que eu sinto orgulho de estar aqui e dizer para meus conterrâneos, sou feliz porque sou homem de Patos. Que bacana. Pessoal, chegamos ao final de mais uma edição do programa Funes Cultural. Recebemos hoje o artista plástico Wilson Figueiredo. Semana que vem estaremos juntos novamente com mais uma edição
desse programa que já virou referência na área cultural em Patos, na Paraíba, no Sertão e também no Brasil. Grande abraço, pessoal. Até mais. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Começou a quinzena do cliente na Central da Construção. Cerâmica Cerbras tipo C Ipanema Bege, R$19,99 à vista. Massa corrida Lux balde 20 kg, R$36,99 à vista. Argamassa quartzolite AC1 20 kg, R$14,99 à vista. Porcelanato Eliette 60A Siena, R$59,99 à vista. Entrega grátis e estoque mais completo da Paraíba. Central da Construção, tudo em um só lugar. Expofeira Paraíba Agronegócios 2023. Um encontro de produtores de caprinos, ovinos, bovinos e equinos do Brasil. Inovação, tecnologia, tendências do setor e muitas atrações. Cachaças e queijos paraibanos. Espaço Paraíba Agro, Agrofood e Feira de Agroecologia e Flores. Expofeira Paraíba Agronegócios. De 17 a 24 de setembro no Parque de Exposições Henrique Vieira de Melo, em João Pessoa. Entrada gratuita. Realização: Governo da Paraíba. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você.